Olá pessoal, eu me chamo Ivo de Carvalho e vocês estão aqui no canal Perfumes que Cabem no Seu Bolso. O canal que é uma verdadeira referência quando o assunto é trazer perfume de baixo custo aqui no YouTube. Bem pessoal, a intenção de hoje era gravarmos mais um vídeo de unboxing. Por quê? Porque eu estou com um pedido, inclusive de 2 perfumes, não apenas de um, mas de 2 perfumes, né, para chegar. Todavia, está em rota de entrega, né, desde as 9h50 da manhã e ainda não chegou ao meu endereço. E eu sei bem, né, conhecendo as estratégias, né, aí de entrega que eu conheço aqui na região, se não chegou até por volta de 9 ou 10 da manhã, certamente irá chegar apenas à tarde. Então, né, acredito que não irei conseguir gravar esse vídeo de unboxing ainda para este final de semana. Por quê? Porque hoje é sexta e, como vocês sabem, final de semana aqui em casa, ao invés de descanso, é muita correria. Porque meu filho, como ele não tem aula, né, nós temos que dar conta ali dos afazeres, né, tanto domésticos como também dos cuidados com ele. Então, final de semana é um período praticamente inviável para gravações. Consigo esporadicamente fazer algum tipo de short ou algo nesse sentido, que tentarei fazer, caso esses benditos perfumes cheguem, né, realmente ainda hoje. Tentarei fazer um short entre hoje e amanhã, pelo menos fazendo um unboxing para mostrar para vocês essas novidades. Mas hoje, né, sabendo que não iremos, né, fazer esse unboxing, pelo menos não agora, nesse vídeo inicial, aproveito para conversar com vocês sobre as segundas impressões deste, que é o perfume mais compartilhável. É realmente o perfume, né, que eu cheguei na coleção, que de fato a minha esposa disse, este é realmente compartilhável. Por quê? Porque ela disse, né, que tanto me via usando esse carinha, como também se via usando ele. Desde que, num dia frio, né, numa noite preferencialmente fria, né, de inverno, ela disse que se enxergava usando ele. Mas, de fato, não é o perfume que ganhou o coração dela. Estamos falando, né, de Attraction Awaken. Eu mudei a posição da câmera, inclusive queria pedir a colaboração de vocês para saber se vocês curtiram esse novo posicionamento. Às vezes estoura um pouquinho a luz, né? Mas, né, mudei a posição. Se vocês preferirem outro jeito, a gente volta a gravar do jeito anterior. Attraction Awaken for Her, pessoal, em que pese o para ela, né? O fato é que esse perfume aqui é um perfume bem unissex, no conceito máximo, no expoente máximo da palavra compartilhável. Por quê? Porque hoje em dia a gente vê diversos perfumes masculinos extremamente adocicados e muitos perfumes femininos com notas que remetem à perfumaria masculina, como por exemplo couro, como por exemplo madeiras mais pesadas, patchouli, né, que sabemos serem notas tipicamente da perfumaria masculina, vetiver, né, e inclusive alguns perfumes femininos como musgo de carvalho, né, que é uma nota típica da perfumaria masculina, inclusive da perfumaria masculina old school. Mas aqui no briefing desse carinha, ele já nos deixa claro, né, que trata-se de um perfume conceitual. Ele realmente tenta seguir o que o briefing dele diz. Para além daquele aroma que muito remete, de fato, à Coca-Cola, né, esse cara aqui ele tem muita personalidade também. Quando o briefing desse carinha diz que Attraction Awaken para ela, né, é para reacender a paixão entre vocês. É uma combinação tentadora de cassis com a cremosa tuberosa negra e a essência de couro adocicado, que são amplificados pelo acorde da porção do amor. A gente sabe que isso aqui é fantasia, mas de fato aqui nós temos uma tuberosa muito cremosa, né? Nós temos um cassis muito interessante. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de provar, de experimentar licor de cassis. Eu já tive. Meu tio, né, eu morei com um tio na época de faculdade, e ele trabalhou muito tempo na Nestlé e trabalhava na parte de food service da Nestlé. Ou seja, aquela parte da Nestlé que vende produtos para restaurante, né, alguns produtos já pré-fabricados. Então ele teve contato, né, com a alta gastronomia, tanto de São Paulo, como também das nossas regiões, Norte e Nordeste. Porque ele era o gerente regional, né, da Nestlé, Norte e Nordeste, e se reportava diretamente a São Paulo. Então sempre estava por lá. Nessa época que ele trabalhou na São Paulo, lá na Nestlé, dentro desse departamento, ele teve a oportunidade de conhecer
né, os chefes mais prestigiados do Brasil naquela época, início dos anos 2000, final dos anos 90. Conheceu Jacan, logo que chegou no Brasil. Conheceu Alex Atala, quando estava inaugurando o restaurante Dom, lá em São Paulo, né, que hoje em dia é uma coqueluche. Conheceu, né, Fogaça, muita gente que hoje são os baluartes, né, da culinária brasileira, ele teve a oportunidade de conhecer. E diante dessa cultura, porque culinária também é cultura, né, ele acabou adquirindo alguns hábitos, né, alimentares bem peculiares. E um deles era sempre estar trazendo à sobremesa, por exemplo, alguma nuance contraditória. Por exemplo, eu vou comer um sorvete de baunilha. Mas não basta ser um sorvete de baunilha, porque só o sorvete de baunilha, né, ficaria extremamente doce. Então o que ele fazia? Ele trazia algo para quebrar aquele adocicado intenso do sorvete, e muitas vezes era um licor. E um dos licores preferidos dele para comer com o sorvete, se fosse ele de baunilha, ou fosse o famoso sorvete que ele gostava muito, de rum com passas, ele escolheu o licor de cassis para tanto degustar em uma tacinha, como para até mesmo misturar como se fosse uma cobertura aquele sorvete. Então, diante disso, eu tive a oportunidade de conhecer não só licor de cassis, mas de diversas outras frutas. E eu digo a vocês que aqui em Attraction Walking, uma das maiores menções, e eu fiquei tentando me lembrar disso, no dia que eu experimentei ele a primeira vez, né, no dia do unboxing. Eu fiquei tentando me lembrar aquele cheiro familiar que ele me trazia. E era exatamente o aroma, o gosto, né, do sorvete de baunilha com licor de cassis que eu comia, né, quando meu tio queria, né, na época, tomar aquela sobremesa. Então isso me transportou para aquele momento. A época eu devia ter 18, 19 anos, né? E ele costumava comer isso com uma certa frequência, né? Então, assim, depois ele foi abandonando mais esses hábitos, né, de sobremesas mais elaboradas, até porque o tempo vai, né, ficando menor para esse tipo de... com o passar dos anos, né, ele acaba meio que trocando esse tipo de valores, esse tipo de culinária por algo um pouco mais saudável. Até porque o tempo cobra, né, a nossa saúde e, como tal, ele não quer desenvolver uma diabetes ou algo assim, então ele vai trocando essas sobremesas por uma coisa mais tranquila. Todavia, comi diversas vezes essa sobremesa, e quando eu senti o cheiro desse cara, eu fiquei tentando me lembrar o que era que ele estava tentando me transmitir, né? Qual era a sensação que ele estava tentando me transmitir. É fato que esse perfume remete a um cheiro de Coca-Cola? É fato. Todavia, não é o cheiro da Coca-Cola refrigerante, sabe, pessoal? Não é o cheiro da Coca-Cola refrigerante. Ele está mais para o cheiro daquela bala de Coca-Cola. Não sei se vocês se lembram, mas na minha infância existia uma balinha, né, tanto uma de canela, redondinha, né, vermelhinha, como uma de Coca-Cola, que era marrom, quase preta, né, que vinha também numa embalagem bem parecida. Era uma balinha redondinha também, né, como a gente diz aqui no Nordeste, parecia uma bila, né? Para quem não sabe, bila é bola de gude, né? Parecia uma bila e redondinha, né? E sabor Coca-Cola. Era muito gostosa aquela balinha, pessoal. Era uma das balas preferidas, né? A outra que eu gostava muito, e isso já remonta o gosto peculiar que a pessoa acaba desenvolvendo até mesmo na infância, era a bala de café. E a própria balinha de canela, que eram tidos como bombons, que é o que a gente chama no Ceará, né? A gente não chama de bala, a gente chama de bombom, né? Eram tidos como doces de adulto, né? Mas eu já gostava mais deles do que de outros doces tipicamente infantil, que era de fato muito doce, né? Então, outro tipo de pastilha, por exemplo, que eu gostava muito e criança nenhuma gostava, era a house preta, né? Sempre gostei da house preta. Então tinha essas peculiaridades aí no meio do caminho, né? E esse gosto peculiar por esses bombons, vamos dizer assim, por essas balas que eram mais para adultos. E um dos chicletes que sempre eu preferi, em relação inclusive a chicletes tradicionais como o Plock, né, que vinha aquela figurinha, né, que às vezes era uma tatuagem que a gente botava, né, com água, depois tirava. O próprio Bubalu, né, eu preferi o Trident, né, ou seja, era uma criança meio doida, né, vamos dizer assim. Então tinha esses gostos peculiares. E o que me remeteu esse cara, num primeiro momento, né, foi exatamente ao cheiro daquele bombom, não da Coca-Cola propriamente dito. Ou seja, uma espécie de sobremesa de Coca-Cola. Aquele gosto da bala lá, né, foi o que eu me recordei à primeira vista com a Attraction Walking, sabe?
Não, agora é claro, se você comeu bombom, você vai se recordar da Coca-Cola. Isso acontecia invariavelmente, né? Então, foi essa a primeira percepção. Mas eu ainda fiquei com uma pulga atrás da orelha, porque ele me lembrava outra coisa. E aí agora eu me recordei disso, por isso eu resolvi abrir esse vídeo. Inclusive numa condição extremamente adversa, porque, por exemplo, estão fazendo uma manutenção aqui nos postes da minha rua, e a internet foi para o espaço. Né? Eu estou sem internet aqui. Inclusive até mesmo impedido de trabalhar, né, nessa sexta-feira. Por sorte não tenho nenhum prazo para hoje, porque senão eu estaria realmente agoniado. Mas, né, inclusive, aproveitei o dia para ir deixar o carro numa revisão, né, e ficar um pouco mais tranquilo. Todavia, eu me recordei desse aroma quando eu estava exatamente voltando, né, no Uber. Eu fiquei com esse perfume na cabeça e, cara, isso tá me lembrando uma sobremesa, e era justamente a sobremesa de sorvete de baunilha com o cassis, com o licor de cassis. É realmente o que esse perfume me transportou. E esse cara lembra muita coisa da perfumaria de nicho mundial. Não apenas Coca-Cola, de Mancera, mas também Angel Shares, por exemplo, de Killian, né? Porque ele tem essa nuance do cassis que em dados momentos remete a uma espécie de licor. Não que ele seja um perfume boozy, mas em dados momentos, essa mistura da tuberosa, né, com esse cassis faz com que ele tenha uma certa nuance alcoólica, tenha uma certa nuance de licor, né? E é isso que fascina nesse cara. Ele é muito multifacetado. É realmente um perfume que, no primeiro uso, lá no unboxing, talvez vocês tenham me visto com uma certa relutância em relação a ele. Mas ele é um perfume que realmente eu consigo me enxergar usando. Hoje eu apliquei apenas 2 borrifadas dele e fiz uma espécie de layering com o Edition Blanche, né? Porque eu não sabia como o clima estaria. O clima aqui uma hora tá nublado, outra hora tá fazendo um solzão. Então eu não sabia como o clima estaria. Para não correr isso de desandar com ele na rua, dei uma borrifada em cada de braço, saí para resolver o que tinha que resolver, a coisa de 2, 3 horas, e apliquei o Edition Blanche porque é aquele perfume bem confortável e que basicamente faz layer e combina com qualquer coisa, né? E cara, ele tá, não sei se é porque misturou com o Edition Blanche, né? Mas ele tá com um cheiro ainda melhor do que estava da primeira vez, porque ele ficou menos adocicado, né? Ele ficou mais masculino, vamos dizer assim. Todavia, por mais que eu não tivesse feito esse layer, depois do primeiro uso dele, que eu fui deixando ele evoluir, ele fixa muito, né? É realmente um perfume que tem uma fixação longeva. Ainda não posso cravar isso porque não é a resenha completa dele, né? São apenas as segundas impressões, mas já deu para ver que ele fixa muito bem, né? Então, e dei apenas 2 borrifadas, não tem como falar de performance aqui, né? Mas o primeiro uso dele é uma fixação superior a 7 horas, então já vimos aqui, né, que é um perfume longevo. E agora, nesse segundo uso, ele também continua aqui bem. Ele não é aquele perfume de bomba que toma de conta do ambiente, mas ele se faz presente e se faz notado horas após sua aplicação. É aquele perfume de uma projeção aura perfumada, né, uma projeção de moderada a alta. Por exemplo, 1 metro, 1,5 metro, né? Não precisa necessariamente a pessoa te abraçar para que ela sinta, mas se ela chegar próxima a você, ela certamente irá senti-lo, né, por pelo menos aí 1 hora e meia. Por quê? Porque eu apliquei esse cara há cerca de 2, 3 horas e ainda estou sentindo ele com muita facilidade. Então, ele é um perfume muito interessante, um excelente custo-benefício. Como disse a vocês, me custou apenas 70 e poucos reais, não chegou a 80. Tudo bem, é 50 ml, mas cara, como dito, é um perfume de alta performance. E principalmente é um perfume doce. É aquele perfume que você não vai conseguir dar 10 borrifadas dele, né? É 5, 6 no máximo. A não ser que você queira ir para uma festa, chamar muita atenção, você dá essa quantidade de borrifada. Então ele é um perfume que tende a render muito, a durar bastante. E é impressionante como a Avon conseguiu trabalhar notas com tanta naturalidade a um preço tão baixo. Isso aqui tem muita qualidade, pessoal. Isso aqui verdadeiramente tem qualidade de perfume importado. Então, se você é homem e acha que ele não é para você, até porque realmente é um perfume compartilhável, estritamente compartilhável, né? Tudo bem, né? Você pode deixá-lo passar, até porque ele realmente demanda que você goste de perfume doce. Agora, para mulheres, isso aqui pode ser um prato cheio. Mas as meninas precisam saber que em dados momentos esse couro presente nele pode fazer com que ele apresente nuances de um perfume masculino, né? Não 100% masculino, não old school, não powerhouse, mas nuances de um perfume que pode remeter a um cheiro masculino. Mas se vocês tiverem a personalidade necessária para usar perfumes assim, né, um pouco mais densos, um pouco mais encorpados, isso aqui também é um deleite para vocês, meninas. Inclusive, ele é um dos perfumes mais comentados hoje da Avon
dentro lá do Fragrântica, de mulheres dizendo que se sentem muito felizes em ter um perfume, uma joia como essa, no portfólio da Avon. Afinal, ele remete a muitos perfumes que vão na vibe de Kilian, né, Angel Chess, remete muito a perfumes que vão na vibe de Puritonka e o próprio Puritonka e o próprio Angel Chess. Não é uma cópia, mas, né, é um perfume que tem essa vibe, que tem essa nuance, tanto é que deve ser usado nessas situações. Até dá para usar em dias de inverno, mas em dias de primavera ou mesmo dias quentes não rola. É realmente um perfume noturno e de preferência um perfume invernal. Excelente perfume, não foi uma resenha, mas já tem muita informação sobre esse cara nesse vídeo. Então recomendo que vocês assistam ele todo. E eu abri também esse vídeo para falar com vocês sobre justamente uma excelente promoção que está acontecendo, né, no espaço digital da Natura, que agora chama-se Minha Loja. Lá no Minha Loja vocês vão poder comprar produtos da Natura e produtos da Avon, aproveitando já o que eles estão chamando de esquenta Black Friday. Já tem produto lá com 60%, 70% de desconto. Além disso, cupons, né? Tanto para quem já fez a primeira compra, como para quem ainda vai fazer a primeira compra. Para quem já fez a primeira compra, tem o cupom Esquenta10, que vai dar 10% de desconto, né? Para quem não fez a primeira compra, tem o cupom Minha Loja Tá On, que vai dar 10% de desconto. E para quem já fez a primeira compra, né, ou mesmo ainda não fez e já não faz compra no site, né, ou no aplicativo da Natura há algum tempo, tem o cupom Voltei20, que dá 20% de desconto. E aí eu sempre recomendo a vocês, se forem comprar Natura ou Avon, comprem no espaço digital da minha consultora, indicado aqui na descrição dos vídeos. Por quê? Porque vocês me ajudam a estar sempre trazendo novos perfumes dessa marca e também outros perfumes nacionais. É aquela coisa de uma mão lavar a outra, então me ajudem a ajudá-los, né? Porque cada vez mais que eu tenho acesso à perfumaria nacional, mais irei trazer conteúdo aqui no canal. Inclusive estou esperando o lançamento do Essencial Desejos, né, para comprá-lo e trazer uma resenha aqui para vocês. Então esse foi o vídeo de hoje, meu povo. Um vídeo bem improvisado aqui na sexta. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo de bate-papo e segundas impressões do Avon Attraction Walking, que eu já começo a me identificar muito mais com esse cara a partir do segundo uso, né? Confesso que agora eu vou deixar para usá-lo numa ocasião mais fria. E eu acho que eu vou me encontrar ainda mais com ele. E acredito que até mesmo minha esposa também vai fazer muito mais amizade com ele no frio. Então me chamo Ivo de Carvalho, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, não esqueça de curtir, compartilhar e comentar. E se o perfume chegar a tempo, né, os perfumes que estão chegando, né, chegarem a tempo de eu gravar, faço um novo vídeo de unboxing para vocês, nem que seja para soltar no sábado. Me chamo Ivo de Carvalho, me despeço de vocês e tchau, tchau.